terapia do perdão, como fazer? Se for possível, procure a pessoa que guarda as mágoas ou ressentimentos e peça perdão. Caso não seja possível, mentalize então essa pessoa na sua frente e a foque no coração. Emane uma luz rosa, que é a cor do amor, e diga com sentimento: perdão. E você sentirá explodir a energia negativa que estava entre vocês. Esta energia é contra a lei divina, portanto, ela te faz mal muito mais para você do que para outra pessoa. O rancor, a mágoa são causas provadas de cânceres, fibromialgias, gastrites, úlceras, diabetes, depressões e tantas outras doenças. Por isso, pensemos Jesus como luz. Pensemos Jesus como paz. Pensemos Jesus como amor. Que assim seja. Senhoras e senhores, ao cumprimentá-los, estamos iniciando o programa Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada a limpo. E neste momento convidamos o irmão Jussi Severo para fazer a prece de abertura. Então, queridos amigos, queridos irmãos, ouvintes, espectadores, vamos serenando o nosso pensamento, melhorando a nossa respiração, acalmando o nosso coração, para que possamos elevar o nosso pensamento, para que possamos sermos secundados pelos nossos guias, guardiões, porque neste momento, com toda alegria e com toda gratidão, queremos louvá-lo, Senhor. Queremos bendizer a Tua glória, Teu poder, a Tua bondade, a Tua perfeição. Queremos, Senhor, agradecer pela Tua misericórdia e pela Tua providência. Sabes que somos transfugas da Tua lei, que temos enorme dificuldade de compreendermos e praticarmos os desígnios da Tua criação, das Tuas leis. Por isso, nos mandaste o Teu dileto Filho, nosso Mestre Jesus, ao qual neste momento e para a qual também estamos agradecendo e louvando. Que este momento, que em nome dele nos dirigimos a Ti e fazemos uma reflexão que nos ensina o caminho reto da nossa jornada, queremos Te pedir proteção, amparo, força, fé e coragem. Que esses espíritos benfeitores que aqui se encontram possam nos sustentar nas nossas fraquezas e nas nossas oscilações. Muito obrigado pela oportunidade. Que assim seja. A nossa reflexão de hoje, ainda no Fonte Viva do Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, nós vamos para o título Destruição e Miséria. Em seus caminhos há destruição e miséria,
Paulo em Romanos, capítulo 3, versículo 16. Quando o discípulo se distancia da confiança no mestre e se esquiva a ação nas linhas do exemplo que o seu divino apostolado nos legou, preferindo a senda vasta de infidelidade à própria consciência, cava sem perceber largos abismos de destruição e miséria por onde passa. Se cristaliza a mente na ociosidade, ilumina o bom ânimo no coração dos trabalhadores que o cercam e estrangula suas próprias oportunidades de servir. Se desce ao desfiladeiro da negação, destrói as esperanças tenras no sentimento de quantos se abeiram da fé e tece vasta rede de sombras para si mesmo. Se transfere a alma para a residência escura do vício, sufoca as virtudes nascentes nos companheiros de jornada e adquire débitos pesados para o futuro. Se asila o desespero, apaga o tênue clarão da confiança na alma do próximo e chora inutilmente sob a tormenta de lágrimas destrutivas. Se busca refúgio na casa fria da tristeza, asfixia o otimismo naqueles que o acompanham e perde a riqueza do tempo em lamentações improfícuas. A determinação divina para o aprendiz do Evangelho é seguir adiante, ajudando, compreendendo e servindo a todos. Estacionar é imobilizar os outros e congelar-se. Revoltar-se é chicotear os irmãos e ferir-se. Fugir ao bem é desorientar os semelhantes e aniquilar-se. Desventurados aqueles que não seguem o Mestre que encontraram, porque conhecer Jesus Cristo em espírito e viver longe dele será espalhar a destruição em torno de nossos passos e conservar a miséria dentro de nós mesmos. Está aí a lição para que haja uma análise que o irmão Jussim encontrou no Evangelho sobre esse assunto tão importante. Pois bem, amigo Antônio, queridos ouvintes, espectadores, Paulo se dirigia aos romanos, falando dos caminhos que eles costumavam trilhar na destruição e na miséria. E Emmanuel fala para os cristãos, para toda a humanidade. Então, o que Emmanuel alarga na sua interpretação de Paulo, da frase, do enunciado de Paulo, nós podemos encontrar no capítulo 18, Antônio. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. No item 16, onde o Espírito Simeão nos esclarece sobre a condição de cristãos e das obras que os cristãos devem apresentar para se satisfazerem esta condição. Então, Emmanuel nos dá, através de citação de situações da vida, o dever do testemunho. E lá no reconhecimento do cristão pelas suas obras, Simeão pergunta: será bastante dizer que eu sou cristão para seguir o Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecerei pelas suas obras. Se nota na citação de Emmanuel que aqui a citação ela é
sob o ponto de vista de um comportamento negativo. O discípulo que cristaliza a mente na ociosidade elimina o bom ânimo no coração dos outros. Um mau exemplo. Quando transfere a alma para a residência escura do vício, sufoca virtudes nascentes de companheiros de jornada. Um mau exemplo. Então, se o mau exemplo deve ser evitado, muitos os chamados e poucos os escolhidos, através do reconhecimento das obras, pode ser o nosso atalho. Interessante que o Paulo, aqui nessa citação, e Emmanuel esclarece, que há sempre uma ilação dele para com alguém que ele é responsável, ou alguém que está perto dele. Por isso que não está sozinho, por isso que nós não estamos sozinhos nunca naquilo que fazemos. Por isso a tua citação do exemplo é importante. Então, veja bem, cada um de nós, independente da condição social, da raça, do credo, sempre será um exemplo positivo ou negativo ao companheiro de jornada, segundo aquilo que nos propomos a fazer. E Emmanuel cita umas seis atitudes negativas que compromete a nossa jornada, tendo em vista o mau exemplo que nos tornamos praticando aquilo que ele colocou aqui. Olha o que ele diz aqui, ó: se asila o desespero, quer dizer, tu ficas desesperado, tu apaga o tênue clarão da confiança na alma do próximo. Então nós não temos o direito de entrar em desespero, de forçar uma tristeza, de julgar pessoas. O que nós estamos fazendo? Muitos de nós está fazendo hoje. Estamos fazendo isso nas redes sociais. Nós não podemos sair de casa e não saímos, a não ser aquele que trabalha e assim mesmo trabalha e vai para casa. O tempo vago ele está usando para isto aqui, para asilar desesperos, desconfianças, tristezas, para dizer a palavra bem certa, fofocar por aí afora. A palavra de hoje em dia. E causando, portanto, um mal-estar e um mal-estar entre as pessoas, entre povos e nações. E se os nossos queridos amigos, os nossos ouvintes, os nossos espectadores não tinham se tocado para esta verdade, aqui nós temos um ensinamento claro a respeito. Não seja motivo de desgraça de ninguém, de desânimo de ninguém, de desistência de ninguém. Quanto nós podemos influenciar positivamente ou negativamente as pessoas com o nosso comportamento. Então, isso nos faz facilmente concluir a importância do indivíduo no contexto social em que ele vive. E hoje, Antônio, olhando para a vida como ele se apresenta, como nós temos propostas que estimulam o desespero, que estimulam a desistência, que estimulam o desânimo, que estimulam até os suicídios. O cristão será conhecido por suas obras. Nós estamos num planeta de expiação e provas. Ninguém está dizendo que é fácil pegar a sua cruz e ajudar o próximo a carregar a dele. Mas é o que nos cabe quando a gente se chama feliz da vida. Eu sou cristão. Esta semana que passou, ainda nós vimos as pessoas comentando, eu vi um grande filósofo brasileiro comentando, que parece que o mal tomou conta, né? A aparência é esta. Mas ele, sabiamente, esse filósofo diz que não,
que o bem está superando o mal há tempos, só que o bem não faz alarde. O mal faz um alarde, e parece que muitas pessoas gostam de sentir a maldade, parece que aquilo faz bem para a pessoa quando lê algo de ruim. Aqueles que não praticam a iniquidade, aqueles não falam. E às vezes isso também faz falta de falar as coisas. Então, por isso que nós estamos falando aqui agora. O bem tem sim, o bem está acima do mal. E só existe o mal ainda porque o bem não tomou conta de todos. E nós chegaremos lá um dia, é o nosso desiderato, de chegar todos ao bem. E o bem e o mal é assim que funciona, assim é a nossa casa interior. E a individualidade que tu falavas agora é importante. Cada um de nós tem uma importância que nós não sabemos nem como medir, porque cada um de nós influencia a outro, e a outro, e a outro, e a sociedade é assim. Se nós pudermos influenciar a nossa família, por exemplo, que eu sempre digo que família é a sociedade miniatura. Imagina esta mini sociedade miniatura, se tornando cada vez melhor, melhor e melhor. A sociedade grande aprenderá com ela. Foi bom tu colocar esta questão, porque poderia passar ao nosso ouvinte, ao nosso espectador, a ideia de que serão responsabilizados aqueles que têm acesso às massas, né? Mas não, cada um de nós no seu núcleo, onde estiver, na sua família, no seu núcleo de amigos, no seu núcleo social, onde puder se manifestar, que seja um agente de boas obras. O cristão se conhecerá, vamos repetir, pelas suas obras. E eu digo mais, não é só o cristão, o homem de bem, o homem divino, porque nós somos homens divinos, todos nós, embora aqueles que não creem em Jesus, aqueles que não creem em Deus, também são homens divinos, homens e mulheres divinos, não adianta não querer ser, porque é. E a responsabilidade é de cada um de nós. E aí que está o grande detalhe, esse pequeno germe irá germinar, irá frutificar, e seremos então, Junci e queridos irmãos, os multiplicadores da paz, que possamos ser assim, embora, tu disseste antes, bem dito, está difícil, né, de entender muitas vezes aqui o nosso próprio convívio, né? Sim. A sociedade que nós convivemos. Sim. Parece que a maldade tomou conta, parece que e o vírus está aí para nos ensinar, só que a gente parece que não aprende. Nós estamos aprendendo, com certeza. O espírita, que já é um cristão mais esclarecido, vamos dizer assim, porque o espiritismo veio se postar para a humanidade como o consolador prometido por Jesus, mas que por enquanto ainda está circunscrito ao convívio dos espíritas. O espírita, por mais razão ainda, tem que cuidar de todos esses detalhes que o Antônio mencionou e que passou nos nossos comentários. Porque o espírita sabe que este momento, e grande parte da humanidade não conhece esse detalhe, que este momento é um momento de transição, de uma elevação vibratória que a Terra está sofrendo. E que esse processo que nós estamos inseridos, ele é devido ao cumprimento das leis de Deus, no caso, a lei de causa e efeito. Então o espírita sabe, e sabendo ele não pode ou não deve ser uma ave de mau agouro, um negativo, uma pessoa impulsionadora da descida vibratória de quem quer que seja. Pelo contrário, ele, na medida em que ele se chama cristão,
com todas as forças que tiver no seu coração, com um aprendizado pequeno ou bem evoluído, deverá ser um homem ou uma mulher de bem, carregar a sua cruz e ajudar o irmão a carregar a dele. Nunca estamos sozinhos. Nunca estamos sozinhos. Então a nossa influência é importante, por isso que a nossa influência tem que ser boa. Nós temos que ser os pequenos vagalumes, os pirilampos, que com a nossa luzinha vai chamando aqueles que estão na escuridão total. Ah, lá tem uma luzinha, vamos segui-la. Olha lá outra luzinha no escuro, vamos segui-la. E assim, de repente, nós olhamos para trás, tem uma multidão seguindo. Veja bem a responsabilidade de cada um de nós. Eu não estou falando de mim, nem do Juncito, estou falando de todos nós. Sim, de todos nós. Cada um de nós é responsável, e é esta formiguinha, e é esta luzinha, é este pirilampo. Vamos pensar nisso? E a partir dos ensinamentos de Jesus, isso sempre existiu, mas a partir dos ensinamentos de Jesus, sobretudo do Sermão da Montanha, que nós tomamos conhecimento de que evoluímos com a mão para trás e outra para frente. Traz todos os irmãos necessitados que nós pudermos carregar, e a mão da frente é auxiliada por aqueles que nos carregam. Então, como uma didática da nossa semana, do nosso dia, nós poderíamos dizer assim: não temos condições de estarmos vibratoriamente sempre alegres, sempre felizes. A gente sabe como é difícil a vida na Terra, mas quando nós não estivermos em condições de somar, que a gente silencie para não diminuir. Bem isso, bem isso. Silencie. Fica quieto. Silencie. Se não consegue falar coisa boa, não diga nada. Não diga nada. Não consegue dizer uma coisa boa para alguém? Fica quieto. Enche a boca da água santa, da água de Cristo, da água do Chico Xavier. Se não é um estímulo, se não é um conforto, se não é um consolo, se não é uma coisa boa que eu tenho para expor, te limita a tua pequenez e silencia. Esse é o orgulho que tem que ser vencido. Essa é a lição que se apresenta. Essa é a lição de todo dia, de todos nós. Se eu conseguir não responder amanhã a uma ironia, por exemplo, eu já estou começando a caminhada. E como tem ironias por aí, não tem? Está cheio de ironias. E o esclarecimento está aí, meus queridos irmãos. Nós precisamos aprender cada dia mais. Por mais que estudemos, por mais que saibamos as coisas, sempre teremos que aprender algo mais. O aprendizado é grandioso, é incomensurável, e nunca saberemos tudo, nunca. Exatamente. Então, todas as vezes que vocês que nos assistem, nos verem expondo, contextualizando os fatos da Terra, para que a gente não passe por omisso, por lunático, por teórico, nós estamos ao mesmo tempo orientando, consolando, mostrando o caminho, dizendo como se faz para que esse processo negativo que a gente está passando, está inserido, não nos atinja individualmente, nossa família. Então, esse é o recado que a gente deve dar como cristão. Cuidado com a destruição e miséria. Não sejamos também destruidores e não chafurdemos na miséria. Não, Paulo foi cirúrgico com os romanos. E profundo. Foi cirúrgico com os romanos. Por quê? Porque, relembrando a história, era uma época de muita provação. Muita provação. Kátia Alves fez um pedido para o nosso programa, para uma filhadinha que, graças a Deus, saiu do hospital. Passou por fases muito difíceis, então nós vamos orar pela Kátia, pela essa filhadinha dela, para toda a família.
Vamos continuar orando pela dona Rosália Liz, que ainda se encontra pela Covid, hospitalizada em Passo Fundo, não está bem ainda. Vamos orar pelo Pedro dos Santos também, que está no Hospital Ananeri. Vamos orar para a dona Anália Ferreira. Vamos orar pela dona Bromilda Quiná, que se encontra em Torres, pela dona Maria de Lourdes, pela dona Cecília, pela Jandiva, pela Alfir, fez cirurgia das cataratas, está enxergando tudo de novo, Alfir, 92 anos, pela Josiane Cortes, pela Andresa Zambarda Rodrigues, pela Fernanda Gonçalves, pela Zoida, pela Tânia Shirley Hirsch, também pela Joana de Lima Fernandes Opp, Ilone Maria da Rosa. Por todos que nos assistem, por todos que nos ouvem, por estes que estão aqui no auditório conosco, para vocês que estão em casa, para as autoridades que neste momento da vida terrena e da vida brasileira estão decidindo o melhor caminho para que a solução da pandemia seja encontrada e seja aplicada, que possamos orar para que os espíritos superiores os oriente, os fortaleçam nas melhores decisões, para o movimento espírita da nossa região, da nossa cidade, para toda pessoa, homens e mulheres de bem, para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que estão aprisionados na tristeza, no desânimo, na vontade de deixar esta vida, que as falanges de Jesus se espalhem a lhes confortar o coração. Um beijo no coração de cada um. Ana Claudete Vermut, agradecendo também as orações para ela. Oramos mais uma vez para ela também. Que Deus nos ilumine. A morte não é nada. Eu apenas passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me dei o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim. Rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado, porque eu estaria fora de seus pensamentos, agora que estou apenas fora de suas vistas. Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua linda e bela, como sempre.